A paz do Senhor Jesus, passando para mais um encontro com Deus. E hoje nosso encontro com Deus se baseia no texto de Marcos, capítulo 4, versículo 39 e 40, que diz assim a palavra do Senhor. E ele se declarou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então disse aos seus discípulos: por que vós estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Queridos irmãos, com base no texto lido, quero vos falar sobre a confiança em Deus nas tempestades da vida. Nesse relato do Evangelho escrito por Marcos, vemos Jesus e seus discípulos no meio de uma tempestade furiosa, enquanto navegava pelo mar da Galileia. Os discípulos, muitos dos quais eram pescadores experientes, ficaram aterrorizados diante da força do vento e das ondas. Enquanto isso, Jesus estava dormindo na parte de trás do barco. Desesperados, eles o acordaram, clamando por ajuda. Jesus, então, se clamou, repreendeu o vento e o mar, e houve uma grande calmaria. Após a tempestade, Jesus questiona a fé dos seus discípulos. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Esse episódio revela muito sobre o poder de Jesus, a nossa necessidade de confiança nele e a maneira como nós devemos enfrentar as tempestades da vida. Aqui existem alguns pontos relevantes que eu gostaria de esclarecer aos amados. Primeiro, Jesus ele está no barco. Um dos aspectos mais reconfortantes desta passagem é que Jesus esteve no barco com seus discípulos durante uma tempestade. Embora ele estivesse dormindo, a presença sua estava ali. Isso nos lembra que em nossas próprias tristezas, Jesus nunca nos abandona. Mesmo quando parece que ele está em silêncio ou distante, ele está conosco no barco, no meio das nossas lutas e dificuldades. É fácil sentir que estamos sozinhos quando enfrentamos desafios, mas Jesus está sempre presente e ele pode parecer quieto por um tempo, mas esteja atento e calado a cada detalhe. Ele está presente e no momento certo ele se levanta para rir da tempestade. A segunda verdade que eu posso trazer aos irmãos é a repreensão da tempestade, o poder de Cristo diante das tempestades. Quando Jesus se proclamou e repreendeu o vento e o mar, ele declarou seu poder absoluto sobre a natureza. O mesmo Deus que criou o mundo tem autoridade sobre ele. Com uma simples palavra, ele demonstrou uma fé transbordante. Ele transformou aquela violência em uma calmaria completa. Isso nos ensina que não importa o quão grande ou assustadoras são as tempestades em nossas vidas, não importa o quanto elas possam ser terríveis, Jesus tem o poder de acalmá-las. Seja uma crise financeira, um problema de saúde, um conflito relacional ou qualquer outro tipo de tempestade, Jesus é capaz de trazer a paz e restaurar esta. Ele é soberano sobre todas as situações. O nosso papel é confiar nele
e acreditar que Ele é poderoso para nos livrar, mesmo quando as situações parecem incontroláveis. A terceira verdade que eu olho a este texto é a fé em meio ao medo. Após a tempestade, Jesus disse aos seus discípulos que eles estavam com tanto medo. Jesus confronta, ele desafia os seus discípulos a refletir sobre a sua falta de fé. Eles já tinham visto Jesus realizar milagres, mas em um momento de crise, o medo levou contra os seus discípulos e eles vieram a se obscurecer na fé. O coração deles ficou atemorizado. Isso também acontece conosco. Em meio às dificuldades, é fácil permitir que o medo e a dúvida sobreponham a confiança em Deus. Muitas vezes esquecemos as promessas de Deus e como Ele tem sido fiel no passado. Mas Jesus nos chama a lembrar quem Ele é, aquele que tem o poder e que está sempre presente para nos sustentar. Em quarto lugar, aprendo a confiar durante as tempestades. As tempestades da vida são inevitáveis. Todos nós enfrentamos desafios e momentos de incerteza, mas de maneira como nós reagimos em meio a essas tempestades é crucial, é importantíssimo. Jesus nos chama a confiar nele mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Ele nos desafia a deixar o medo e a insegurança de lado e, em vez disso, cultivar uma fé profunda e genuína que se apoia na presença de Jesus e no seu poder. A confiança em Deus durante as tempestades não significa que ignoramos o perigo ou a dor, mas que escolhemos acreditar que Deus é maior do que qualquer situação que possamos enfrentar. Ele tem o controle. A sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Queridos, lembre-se disso. Lembre-se das promessas de Deus. Ore confiando em Deus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe o seu lar. Em o nome do Senhor Jesus. Que você possa orar comigo e dizer: Senhor, obrigado por tu estás comigo em todas as tempestades da vida. Lembra-me do teu poder e da tua presença constante. Pai, tudo isso eu te peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus.